Bom, então vamos lá. Então, esses 4 conceitos, eles vão fazer parte das nossas aulas, das nossas discussões, do entendimento das disciplinas que a gente vai... Pode deixar. Dos assuntos que a gente vai discutir ao longo da disciplina, tá? Então, o primeiro conceito seria ventilação. Então, o que é ventilação? Ele é diferente de respiração? Ele é a mesma coisa? Então, o que a gente fala como respiração é o que compreende um ciclo respiratório. É aquilo que a gente entende como inspirar e expirar. É um ciclo respiratório. Então, quando a gente está falando respiração, a gente está falando de um ciclo completo, que é composto pela inspiração e pela expiração. Já a ventilação, ela é exatamente a mesma coisa, só que ela se refere à quantidade de ar que entra e sai durante uma respiração, tá? Então, a respiração e a ventilação, elas compreendem o ciclo que vai da inspiração e expiração. Só que a ventilação, ela se refere à quantidade de ar que entra no pulmão durante um ciclo respiratório. Então, quando a gente tem um paciente que a gente fala, o paciente tem um distúrbio ventilatório, ou seja, ele respira, só que ele não consegue ter a quantidade de ar necessária para a doença, para a função respiratória. Entenderam a diferença? Se alguém não entender, pode interromper, tá? Então, quando a gente fala ventilação mecânica, eu estou falando que aquela máquina está colocando uma quantidade de ar dentro do pulmão daquele paciente durante um ciclo respiratório. Então, ventilação, ela pode ser quantificada. Quanto de volume esse paciente respirou? Tá? Existem meios de se quantificar a ventilação de um paciente durante a respiração. Em seguida, a gente tem um outro conceito, que seria a difusão, tá? Então, a difusão é a quantidade de oxigênio que passa do alvéolo para o sangue, tá? E a quantidade de CO2 que passa do sangue para o alvéolo. Então, a gente teria como sinônimo de difusão a troca gasosa, a capacidade que o pulmão tem de fazer com que o sangue, com que o O2 que está no ar chegue até o sangue e o gás carbônico que está no sangue consiga chegar até o alvéolo para que do alvéolo ele seja eliminado através da respiração. O outro conceito seria a perfusão. Então, a perfusão é a quantidade de sangue que chega até o alvéolo, tá? Para que esse sangue seja levado com CO2 e que ele leve o oxigênio para os tecidos, tá? Então, para que eu tenha troca gasosa satisfatória, é preciso que haja um equilíbrio entre a ventilação, a difusão e a perfusão. Se eu tiver um desses 3 fatores em desequilíbrio, eu vou ter comprometimento da minha função respiratória. Se eu tenho um paciente que tem uma ventilação diminuída, então, quais são as patologias que podem cursar com diminuição da ventilação? Elas vão desde as doenças neurológicas, que diminuem o estímulo para que você faça a ventilação, como doenças neuromusculares, aonde o músculo não consegue fazer com que o ar entre dentro do pulmão. Tá? Então, algumas doenças, ela tem caráter ventilatório, ela altera a ventilação. Tá? Quando eu tenho patologias que comprometam a difusão, então, qualquer doença que tenha acúmulo de secreção dentro da via aérea, essa secreção pode ser sangue, Você tem então, com alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Quer que eu repita a perfusão, né? Certo. A perfusão
Podem perguntar, tá certo? Se a gente conseguir sair dessa aula hoje entendendo esses 4 conceitos, tudo que tem depois vocês conseguem ler, tá? Na biblioteca. Com a aula vocês conseguem entender. A gente precisa entender esses 4 conceitos, porque ele vai conseguir com que todas as doenças que vocês encontrarem, independente da fisiopatologia, do que causa essa doença, vocês vão entender se essa doença tem um distúrbio ventilatório, um distúrbio de difusão, um distúrbio de perfusão ou um controle na regulação da ventilação, tá? Então, o que tiverem dúvida, vão perguntando, tá? Então, perfusão difusão e perfusão. Então, vamos lá. Todo mundo entendeu ventilação? Então, ventilação é a quantidade de ar que entra e sai dentro do alvéolo durante um ciclo respiratório. A ventilação é composta pela inspiração e expiração. Então, um adulto jovem, ele deve ter dentro do pulmão em torno de 500 ml de volume corrente, ou seja, a quantidade de ar que entra e sai dentro do pulmão. Se eu tenho essa quantidade diminuída, ou seja, se eu consigo num ciclo respiratório colocar 300, 350 ml de volume corrente dentro do pulmão, eu tenho um distúrbio ventilatório, tá? E aí, esse distúrbio ventilatório vem originado de quê? O meu músculo não está conseguindo distender o grádio costral para que o ar entre. Eu não tenho estímulo neurológico para respirar, tá? Eu tive um TCE e o meu centro respiratório não consegue identificar a variação dos gases sanguíneos. Então, eu não consigo realizar uma ventilação satisfatória, tá? Bom, então, para que haja, para que esse ar que entra através da ventilação chegue até o sangue, esse oxigênio precisa passar por uma barreira, tá? Ele precisa passar pelo alvéolo e chegar até o sangue, para que o sangue leve esse oxigênio para os tecidos e esse sangue possa trazer o CO2 produzido pelo metabolismo para dentro do alvéolo e aí ele ser eliminado. A passagem do oxigênio para o sangue e do CO2 para o alvéolo se chama difusão. É aonde a gente tem a membrana alvéolo capilar e essa estrutura permite que esses gases passem de uma estrutura alveolar para o capilar e do capilar para o alvéolo. Então, se eu tenho qualquer mecanismo que altere a permeabilidade dessa membrana, ou seja, eu forme uma barreira que dificulte a passagem do gás, como o acúmulo de secreção no alvéolo, a presença de sangue, tá? Alvéolos que estão um pouco distendidos dificultam a passagem do gás, levando a uma alteração na difusão. Tá? Então, se eu tenho um paciente que consegue fazer um esforço respiratório satisfatório, mas o alvéolo dele está tão preenchido por secreção que o oxigênio não chega no tecido, não chega no capilar. Então, identificar que é secreção, realizar manobras e retirar essa secreção faz com que eu corrija essa disfunção, tá? E eu possa ter uma difusão satisfatória, tá? Então, aí a gente já consegue fazer um paralelo na hora que a gente vai escolher as nossas técnicas. Se eu tenho um paciente que tem um distúrbio ventilatório, eu não vou realizar a higiene brônquica, tá? Se eu tenho um paciente que consegue ventilar bem, mas ele não consegue fazer uma troca adequada, eu sei que se eu retirar aquela secreção dali, eu vou melhorar a difusão. Tá? Então, por isso que é importante a gente identificar aonde está o distúrbio, para que eu possa identificar qual a melhor técnica eu devo usar com aquele paciente naquele momento. Porque tudo isso acontece de uma forma muito dinâmica. Você não tem um paciente que tem um distúrbio só. Geralmente, ele vai ter um ou dois ou todos. E aí, aquilo que você vai corrigindo, ela pode ser a realidade daquele momento. Ele pode futuramente precisar de uma outra intervenção porque ele tem um outro distúrbio, tá? Bom, então, difusão nada mais é do que a passagem
do oxigênio que está no alvéolo para o sangue e a passagem do CO2 que está no sangue para o alvéolo, tá? Bom, então, para que aconteça a passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar, é preciso que haja sangue, tá? Então, o sangue passando pelo alvéolo recebe o nome de perfusão. Então, não adianta eu ter ventilação, conseguir que o meu gás chegue até a membrana e eu não tenho sangue passando para carregar esse gás, tá? Então, são os distúrbios de perfusão. Os distúrbios de perfusão, geralmente, na sua essência, a gente não tem muito o que fazer enquanto fisioterapeuta, porque o que leva o sangue até o alvéolo é preciso que haja alteração na circulação sanguínea, que geralmente é feito através de medicação ou de melhora da condição clínica do paciente que está causando esse distúrbio, tá certo? Então, imagine que você tem um paciente que está com uma troca gasosa insatisfatória, e aí o fisioterapeuta é chamado para corrigir essa alteração. E aí você identifica que ele tem um déficit de perfusão. Então, não existe técnicas de fisioterapia que melhorem essa função. Então, você vai explicar para o médico que a perfusão precisa estar adequada. E aí, se é feito droga, se é feito soro, qual medida é tomada para que o paciente possa ter perfusão, tá? Para que ele tenha troca gasosa. Então, esse equilíbrio entre a ventilação, difusão e perfusão se chama equilíbrio ventilação-perfusão. Então, o desequilíbrio ventilação-perfusão compromete a troca gasosa. Eu preciso ter ventilação, difusão e perfusão para que eu tenha troca gasosa satisfatória. E as doenças pulmonares, elas vão justamente alterar um desses três fatores. Ou ele altera a ventilação, ou ele altera a difusão, ou ele altera a perfusão. E aí, identificar qual é a causa, independente de se é uma pneumonia, se é asma, se é doença pulmonar obstrutiva crônica, você vai entender que dentro da fisiopatologia de cada doença, aonde ela vai alterar, tá? Então, citando um exemplo, tá? A pneumonia. A pneumonia, ela é uma inflamação da via aérea. Então, o processo de inflamação, ele cursa com um aumento na produção de secreção. Então, provavelmente, ele não vai ter um déficit de ventilação ou um déficit de perfusão, ele vai ter um déficit de difusão. Ele vai impedir a troca gasosa através do acúmulo de secreção dentro da via aérea, tá? Então, um paciente neuromuscular, provavelmente ele não vai ter alteração na difusão, porque a sua via, nem na perfusão, porque a sua via aérea, o seu pulmão, ele é íntegro, né? Ele não tem doença pulmonar. Então, ele vai ter déficit de ventilação, tá? Eu citei a doença neuromuscular, mas eu estou falando de uma maneira mais simplificada, tá? Porque o doente neuromuscular também, hoje, inicialmente, acreditava-se que a ventilação era a principal causa de óbito do paciente com doença neuromuscular. Hoje já se sabe que não, que a difusão ela é comprometida porque ele acumula secreção, o muco natural que a gente produz. Então, todos nós, adultos jovens, produzimos em torno de 1 litro a 1,5 litro de secreção por dia. Tá? Então, essa produção de muco, ela faz parte do mecanismo de higiene brônquica, para que as partículas que são inaladas, elas possam sair de dentro da via aérea e serem eliminadas através da deglutição, é produzido e renovado esse muco diariamente. Como a doença neuromuscular tem um déficit nessa produção, então ele acaba acumulando, causando dificuldades de difusão. Vocês estão entendendo? Tá claro? Posso seguir em frente?
mais ou menos. Eu vou falar agora na regulação e vou repetir um pouco sobre esses conceitos para a gente ir entendendo, tá certo? Para ver se fica mais claro. Então, para que tudo isso aconteça, tá? Para que ocorra ventilação, para que ocorra difusão, para que ocorra perfusão, existe um centro regulador, tá? Então, a regulação da ventilação, ela acontece no sistema nervoso central, né, numa área específica, no bulbo e na ponte, tá? Que é um centro especializado que fica na parte posterior da cabeça, né? E essa área, elas são células diferenciadas para que ela consiga perceber a variação dos gases sanguíneos. Então, o nosso sangue, ele precisa ter um equilíbrio entre a quantidade de a pressão parcial de oxigênio dentro do sangue e a pressão parcial de CO2 dentro do sangue. Então, o equilíbrio entre nós estamos continuamente inalando oxigênio, consumindo esse oxigênio nos nossos processos metabólicos e eliminando o CO2. Então, essa troca de gases, elas precisam ter um equilíbrio, tá? E esse equilíbrio, ele é percebido por essas células diferenciadas do sistema nervoso. Qualquer alteração que aconteça nos gases sanguíneos, o organismo dispõe de respostas fisiológicas normais para que esse equilíbrio retorne, tá? Então, quando a gente faz um exercício físico, a gente tem um exemplo muito clássico do mecanismo de adaptação do nosso corpo à variação dos gases sanguíneos. Quando eu faço exercício, eu aumento o consumo de oxigênio e eu aumento a produção de CO2. Então, qual é a primeira resposta fisiológica que a gente tem quando a gente faz o esforço físico? Aumento da frequência respiratória. Então, eu passo a aumentar a minha frequência da minha respiração para que aquele oxigênio necessário entre e aquele excesso de CO2 que está sendo produzido durante o exercício seja eliminado, tá? Então, isso acontece na fisiologia normal. Quando eu tenho uma variação de gases sanguíneos, ela é percebida pelo sistema nervoso central e ele tem como resposta fisiológica o aumento na frequência respiratória. Então, em algumas doenças, isso também vai acontecer. Quando eu tenho desequilíbrios na ventilação, na difusão ou na perfusão, eu também vou ter um aumento no CO2, ou uma diminuição no oxigênio, ou um aumento no consumo de O2 pela patologia. Então, mesmo o indivíduo em repouso, quando ele está doente, ele vai modificar a relação desses gases. E aí o centro regulador faz com que você desenvolva mecanismos de adaptação para que você volte ao estado de normalidade. Tá certo? Então, se eu tenho um AVC, tá? O paciente tem um AVC de tronco cerebral. Ele compromete essas células que controlam a respiração. Então, ele vai ter um distúrbio respiratório em decorrência do controle da respiração, e não porque as suas estruturas pulmonares estão comprometidas. Tá? Então, por que é importante a gente conhecer? Porque algumas drogas, algumas doenças que comprometem o sistema nervoso vão comprometer o nosso sistema respiratório, independente dele ter patologia ou não. Tá? Então, aqueles vozinhos que tem Parkinson, que tem Alzheimer, que tem sequela de AVC, o próprio envelhecimento, ele vai fazer com que essas células percam a capacidade de perceber o estímulo respiratório e ter uma resposta fisiológica, tá? Então, quando se faz uma cirurgia, se usa medicações que deprimem o centro respiratório. Então, por isso que o paciente, quando vai fazer uma cirurgia, ele fica em ventilação mecânica, porque ele precisa que a sua atividade cerebral ela seja diminuída, e aí ele não consegue manter a sua respiração, tá?
Então, a gente precisa entender os mecanismos dessas drogas sobre o controle da ventilação. Como é que eu vou identificar que um paciente pode sair da ventilação mecânica? O primeiro ponto a ser avaliado é se ele tem condições de regular a sua respiração sozinho. Tá? Existe uma infinidade de testes e de formas de você identificar. Por quê? Se ele não consegue regular a sua respiração, ele não vai conseguir fazer a ventilação, não vai conseguir fazer a troca gasosa. Tá certo? Então, é preciso que haja o equilíbrio entre esses 4 conceitos. Então, o livro West, ele traz, cada capítulo ele fala sobre um desses pontos. Ele fala sobre a ventilação em um capítulo, sobre a difusão em outro e sobre perfusão em outro. E o controle da ventilação também em outro capítulo, tá? Ele dedica cada conceito desse um capítulo para se aprofundar nesses conceitos, tá certo? Então, como eu falei, se nada mais da aula conseguir ficar gravado, é importante que vocês entendam, porque esses conceitos vão ser a base das nossas discussões, tá? A gente vai estar o tempo todo perguntando, essa patologia, ele tem distúrbios de quê? De ventilação, de difusão, de perfusão, distúrbio misto, são mais funções comprometidas ou elas são comprometidas de maneira isolada? Tá certo? Podemos seguir em frente? Ok, você passa, Thaís, por favor. Bom, aqui, de maneira bem rápida, né, a principal função do sistema respiratório é fazer a troca gasosa, né, trocar o oxigênio que está no ambiente para o sangue e do sangue retirar o gás carbônico e colocar na atmosfera. Próximo. A gente divide a via aérea em 2 partes, tá? Via respiratória superior, que ela tem a função de filtrar, umidificar e aquecer o ar. Então, para que o ar chegue até a via respiratória inferior, ele precisa ter essas principais características, tá? E a gente tem estruturas que são responsáveis por essa função. Então, o filtrar, umidificar e aquecer são as estruturas do nariz que fazem essa função. Então, imagine um paciente tracostomizado. Então, ele vai retirar essas funções, ele vai ter uma abertura a nível da traqueia, aonde ele vai respirar através dessa estrutura. Então, ele vai precisar ser feito essas funções de maneira artificial, tanto filtrar, como umidificar, como aquecer, para que o ar chegue no alvéolo nas características ideais, principalmente a filtração, tá, de vírus e bactérias e impurezas, que elas fiquem nessa barreira e não cheguem até a via aérea inferior e cause doenças respiratórias. Então, uma pessoa que tem uma pneumonia, ou um vírus, por vírus ou por bactérias, né, o próprio coronavírus, por que as pessoas que têm relatam a perda do olfato, né, e do paladar? É porque ele tem a característica de vencer a barreira que deveria existir, que ser eficiente no nariz, tá? Então, quando eu tenho uma pneumonia, é que a minha função de filtragem não conseguiu barrar aquele micro-organismo, até aquele micro-organismo para a via aérea inferior. Próximo. Professora, eu tenho uma dúvida. Eu escuto, principalmente, alguns médicos falaram para minha avó que depois que tem a primeira pneumonia, a pessoa sempre fica bem propícia a ter algumas outras. Isso é porque ela não consegue ter a regulação? Assim, essa informação, ela precisa ser avaliada de uma maneira mais genérica, tá? Por quê?
a gente tem várias barreiras para evitar uma infecção. A primeira delas é a filtragem durante a respiração, mas existem outras barreiras ao longo desse caminho. Então, a gente vai ver que existe um tecido pulmonar que adere às partículas, tá? E quando a doença se instala, é porque o seu sistema imunológico não conseguiu vencer a agressão do vírus ou da bactéria. A pneumonia, ela pode ter várias fontes, inclusive problemas gástricos, então, microaspirações, né? Um sistema imunológico mais deficiente, se você tem uma doença autoimune. Então, é um conjunto de fatores que vão fazer com que você possa ter outras infecções respiratórias, tá? Então, teria que avaliar a sua voz sobre um outro aspecto. O fato de você ter uma doença respiratória única não faz com que você tenha sempre. É preciso identificar o que causou essa para entender que ela pode se repetir, tá? Qual a idade dela? Ela tem 79, mas ela tem um quadro bem complicadinho. Então, a possibilidade dela ter novamente está mais ligada a outras comorbidades do que ao fato dela já ter tido, entendeu? Entendi. Pode passar o próximo. A próxima estrutura que a gente tem é a laringe, tá? Que, diferentemente da faringe, a faringe também faz parte, na sua porção superior, do sistema respiratório, mas ela se complementa fazendo parte do sistema digestório, tá? Então, a laringe é a continuidade da via aérea superior, que vai dar continuidade até as cordas vocais, tá? Que são essas estruturas em formato de, como se fosse uma boca, né, com lábios, e que na hora que o ar passa por essa estrutura, produz uma vibração, e é onde a gente consegue produzir o som da nossa fala, tá? Então, as cordas vocais, elas vibram com a passagem do ar, produzindo som, tá? Então, essa estrutura, ela é extremamente importante, porque ela também vai fazer parte da nossa função respiratória, da nossa função digestória, tá? E, então, por que que a gente, ela vai se ligar a uma outra estrutura chamada glote, tá? Então, a glote, ela é uma estrutura que, na hora que eu vou respirar, ela abre e o ar pode passar pelas cordas vocais. Na hora que eu vou deglutir, ela vai fechar a entrada da traqueia e o alimento vai ser direcionado para a faringe, depois o esôfago e depois o estômago, tá? Então, a gente fala de maneira, para exemplificar, que ela funciona como uma portinha entre a respiração e a deglutição. Por isso que a gente não consegue respirar e deglutir ao mesmo tempo, porque a gente precisa ter a função alterada para que ela desenvolva tanto a respiração como a deglutição. E aí chama muita atenção, porque quando eu tenho uma incoordenação entre o fechamento da glote, eu propicio que o alimento que está na boca vá para o pulmão, é o que a gente chama de broncoaspiração. Tá? Quando a gente vai comer cuscuz e se engasga, é porque o cuscuz, ele é facilmente, ele passa pela glote e vai para a via respiratória. E a tosse nada mais é do que um mecanismo de defesa da via aérea, mais um dos mecanismos de defesa que a gente tem, para que um corpo estranho não chegue até a via aérea inferior. Porque esse conteúdo da via aérea, pequenas porções de alimento, às vezes microaspirações, fazem com que você tenha pneumonias de repetição. Então, por exemplo, se a deglutição da sua avó ela não é satisfatória, ela pode fazer pneumonia por microaspirações. Na hora que ela está se alimentando, o conteúdo gástrico vai para o pulmão, causando inflamação, certo? Na hora que o médico vai passar um tubo orotraqueal
um paciente em ventilação mecânica, através da visualização das cordas vocais, que ele consegue saber se o tubo vai passar para a traqueia ou para o estômago, tá? Ela vai atravessar as cordas vocais para que o tubo chegue até a traqueia, chegue até essa estrutura, e ele possa levar o ar para o pulmão, para esse paciente que não consegue respirar sozinho. Então, fazendo um resumo, via aérea superior, nariz, tá? E a primeira porção da laringe, tá certo? São a via aérea superior. Em seguida, a gente tem o que caracteriza a via aérea inferior, tá certo? Passa o próximo slide. Bom, aqui é a característica do tecido, tá? Da traqueia, que faz parte também do revestimento interno de proteção do pulmão. Então, toda a nossa via aérea, ela é composta por esse epitélio pseudoestratificado, formado por cílios e flagelos, aonde esses cílios têm a característica de filtrar e reter as poeiras que passaram pela primeira barreira, tá? Esse tecido, esse epitélio pseudoestratificado, ele, além de ser composto pelos cílios, ele também é composto por um conjunto de células que recebe o nome de células caliciformes. Então, essas células, elas são responsáveis pela produção do muco. E esse muco, junto com os cílios, eles formam um tapete, tá? Na hora que a gente, que o indivíduo inala uma partícula. Então, a partícula, ela vai ser agarrada, presa nesse muco, e os cílios, através dos seus movimentos ascendentes, eles vão levando a traqueia faz parte da via aérea, não, a traqueia faz parte, a parte superior da traqueia, sim, mas a traqueia em si faz parte da via aérea inferior. Tá? A via aérea superior, ela é composta pelo nariz e pela porção inicial da faringe. Então, essa partícula, ela vai ser aderida a essa estrutura mucose, o muco, e aí os cílios vão fazendo um movimento ascendente, levando essas partículas até a via aérea superior, e elas possam ser expectoradas ou deglutidas, tá? Então, a gente, quando acorda de manhã, a gente não tem mais, a gente tosse e tem aquele muco, né? Então, é porque durante a noite há um trabalho intensivo dessas estruturas para que limpe a via aérea e essas partículas não cheguem até a via aérea inferior, tá? Então, a gente pode ter patologias que diminuam a produção do muco, tem, tá? A fibrose cística é uma das doenças que cursam com a diminuição na produção de muco, tá? A gente tem outras doenças que aumentam a produção de muco e inativam os cílios, tá? Então, se a gente tem doenças que comprometem essas estruturas, a gente vai ter acúmulo de secreção, fazendo com que eu tenha alteração na difusão, lembra? Então, a função desse tapete é fazer com que haja a limpeza da via aérea, ok? Próximo. Um pouquinho mais rápido, que nós já estamos com pouco tempo, tá? Então, a estrutura pulmonar, ela é composta por dois lobos, né? O lobo direito e o lobo esquerdo. Tendo a característica de que o pulmão direito, ele tem 3 lobos, lobo superior, médio e inferior, e o pulmão esquerdo tem 2 lobos, inferior e superior, tá? Cada pulmão é ligado através ligado à traqueia através do bronquiofonto direito e bronquiofonto esquerdo. E o pulmão, ele é composto por um tecido intersticial e por estruturas que recebem o nome de alvéolo, que nada mais é do que a porção final, é a porção de troca gasosa, aonde a gente consegue que o oxigênio chegue até os tecidos, tá? Elas são estruturas extremamente finas e permeável ao gás, para fazer com que esse gás consiga, de maneira muito rápida,
suprir as necessidades do nosso organismo. Nós temos órgãos que são extremamente sensíveis à mudança de gases, que é o cérebro e o coração. Então, o pulmão, ele tem uma resposta muito rápida para que esse oxigênio consiga chegar à necessidade dessas estruturas. Tá? Próximo. O pulmão, ele é revestido por duas estruturas, tá? Que recebe o nome de pleuras. Aqui tá peluras, mas é pleuras, tá? Depois eu corrijo o slide, antes de colocar. E essas estruturas, elas são membranas finas, que estão envolvendo o pulmão, e elas, em continuidade, elas revestem o gradil costal. Entre essas duas estruturas existe uma fina camada de líquido. Esse líquido, ele é considerado um líquido virtual, que faz com que, durante o movimento respiratório, o pulmão possa deslizar no gradil costal com menor atrito, tá? Então, na hora que eu inspiro e expiro, o meu pulmão desliza através dessa estrutura, porque o líquido facilita essa movimentação, tá? Apesar dela ser uma estrutura muito fina, ela também pode adoecer, tá? Então, a gente tem um capítulo da disciplina que se chama doenças pleurais. São as doenças que acometem essa estrutura, trazendo repercussões também para a função respiratória, certo? Próximo. Aqui são os nossos alvéolos, né, que é a estrutura mais importante, que permite a troca gasosa e a manutenção. Professora? Oi. Quando tem alguma pancada, né, na região aqui do posterior, que acomete o pulmão, que aí fala que tem fala água no pulmão, fala, acho que sim. É exatamente isso? Por causa do edema que causa... Isso, falta o outro slide. Onde tem a pleura. Então, qualquer trauma que acometa, qualquer trauma, pode ser um projétil de arma de fogo, pode ser um objeto com arma branca, uma faca, ou um trauma de um acidente que comprometa essa estrutura, aqui dentro existe um equilíbrio entre a produção de líquido e a absorção. Então, para que se mantenha uma quantidade mínima de líquido, é preciso que esse líquido seja produzido e absorvido, produzido e absorvido. Isso é que mantém o equilíbrio da função pleural. Se você tem um fator externo que agride essa pleura, você tem como resposta um aumento na produção. E se você não tem um aumento na absorção na mesma proporção, você vai ter acúmulo de líquido, aí que se chama líquido na pleura. Tá? Então, você tem, por vários fatores, você pode ter um desequilíbrio na quantidade de líquido aqui dentro. E aí, sim, você vai ter líquido dentro da pleura. Ressaltando que existe uma diferença entre o líquido que está na pleura e o líquido que está dentro do pulmão, tá? São estruturas que funcionam separadas. Então, quando se diz que está com água na pleura, é quando você tem um aumento na produção do líquido pleural. Quando você tem líquido pulmonar, como o edema agudo de pulmão, tá? Você tem o líquido dentro do alvéolo, tá? Pode passar. Entendeu? O próximo. Não, anterior a esse. Entendi. É para botar no dos alvéolos? Isso. Então, um adulto jovem, ele tem em torno de 300 a 500 milhões de alvéolos por pessoa, tá? Então, a via aérea, ela só está completa a partir dos 8 anos de idade. Antes disso, a gente nasce com uma quantidade muito pequena de alvéolos, e à medida que você vai crescendo, eles vão se diferenciando, aumentando em número, e aí, numa idade adulta, você tem essa quantidade de alvéolos, tá? Algumas doenças pulmonares, elas também cursam com a destruição desses alvéolos.
Então, se eu tenho a destruição das estruturas responsáveis pela troca gasosa, eu vou ter déficit de oxigenação, tá? Então, aqui a gente pode ver o alvéolo, e ele é intimamente ligado às estruturas vasculares. Então, isso me garante a perfusão para que o oxigênio que chegue aqui dentro possa passar para o sangue e ir até os tecidos. E o sangue que está, o CO2 que está nos tecidos, ela chegue até o alvéolo e ele possa ser eliminado. Então, a estrutura alveolar, ela consegue ser funcional se ela estiver íntegra sobre esses dois aspectos, tanto a sua estrutura alveolar como a sua estrutura vascular. Essa quantidade de alvéolo só se completa com 8 anos, sim. A via aérea, ela vai se desenvolvendo durante a infância, e aos 8 anos de idade, em média, você já tem a quantidade de alvéolos que você vai ter na idade adulta. Por isso que é muito importante o controle das infecções respiratórias na infância, viu? Quem tem um bebê? Rafael, eu acho, né? Que tem um bebê de 1 ano. Então, as crianças, quando têm muitas infecções respiratórias, elas começam a produzir alvéolos com a sua estrutura alterada, né? Viu, Rafaela? Então, a criança que tem muita infecção respiratória, ela tende a ter, Jéssica também tem um bebê, elas tendem a ter uma via aérea mais frágil, a predispor a uma doença respiratória na vida adulta, porque na hora que o seu tecido estava sendo formado, ele estava sendo construído para a vida adulta, ele foi agredido por um vírus ou por uma bactéria. Quanto mais vezes esse evento acontece, maior a chance dele ter uma doença respiratória na vida adulta. Então, o sistema imunológico da criança, ele é menos eficiente, ele tem uma maior propensão a desenvolver doenças respiratórias, então, cuidar da prevenção da doença respiratória da criança, ela é fundamental, com a vacinação, com a alimentação, com higiene do ambiente, tá? Para que ele adoeça menor vezes possível, para que ele não tenha a sua via aérea em formação agredida. Certo? Né? Que as pessoas falam, não, vai passar, vai passar. Não, precisa atenção especial à doença respiratória na infância, tá? Então, o alvéolo, ele é totalmente revestido por essa rede vascular. É o que garante que a gente consiga fazer a troca gasosa. Tanto as artérias como as veias pulmonares. Próximo. Bom, dentro de cada alvéolo, né, que são essas estruturas saculares que parecem um cachinho de uva, existe uma comunicação entre eles, né? E essa comunicação, ela é importante para melhorar a distribuição do ar. Então, se eu tenho uma área pulmonar onde o ar não está chegando de maneira satisfatória, se eu tenho uma comunicação entre eles, eu consigo distribuir melhor esse ar. Então, imagine que aqui eu tenho, uma obstrução por secreção. Eu tenho aqui uma secreção que evita que o ar chegue até o alvéolo, tá? Então, eu tenho o ar vai chegar aqui e vai ser impedida a sua passagem. Então, esse ar vai vir por aqui e vai encontrar esses caminhos, tá? Que eles são chamados de canais de Martin, quando eles ligam um brônquio terminal a outro. Eu tenho os canais de Lambert, tá? Que eles também ligam a porção mais distal, e os poros de Kohn, que ligam um alvéolo a outro. Na hora que eu distendo esse alvéolo, eu abro essa estrutura e o ar vai passar de um alvéolo para o outro. São estruturas que são muito importantes que a gente conheça e que a gente saiba que elas existem, porque elas também vão fazer parte da nossa justificativa fisiológica para algumas técnicas. Então, na hora que eu retiro essa secreção daqui, esse alvéolo, ele não vai abrir imediatamente. Eu vou precisar de técnicas para que o ar seja melhor distribuído por essa região que estava fechada,
tá? Então, a gente tem alguns equipamentos que ajudam a melhorar a distribuição para que todos os alvéolos possam realizar troca gasosa, certo? Então, são os poros de Kuhn, os canais de Martin e os canais de Lambert, tá? São comunicações que existem entre os alvéolos. Próxima. E outra estrutura não menos importante dentro da via aérea, que seria a membrana alvéolo capilar, ou seja, é uma membrana que está entre o alvéolo e o vaso. Então, lembra que a gente precisa ter permeabilidade para que o oxigênio passe do alvéolo para o sangue e o CO2 do sangue para o alvéolo. Entre essas duas estruturas existe uma membrana que se chama membrana alvéolo capilar. Algumas doenças cursam com a fibrose dessa estrutura, fazendo com que ela fique menos permeável, tá? A presença de líquido, a presença de secreção dentro do alvéolo dificultam a passagem e o oxigênio não consegue chegar até a membrana alvéolo capilar. Ela é extremamente permeável aos gases, tá? Ela íntegra, esse gás, ele praticamente não tem barreira, ele passa rapidamente do alvéolo para o sangue e do sangue para o capilar. Mas uma vez que ela está alterada, ela passa a ser um fator que dificulta muito a troca gasosa. Se eu tenho uma membrana alvéolo capilar extremamente espessa, fibrosada, eu perco a função de troca gasosa daquela área, tá? O oxigênio não vai conseguir atravessar essa barreira, fazendo com que eu tenha déficit de oxigenação. Algumas doenças que cursam com fibrose pulmonar, elas causam essa alteração permanente, tá? Próximo. Aqui é só mais um slide para exemplificar. Pode passar. De que forma o oxigênio ele chega até o alvéolo, né? Através do sangue. Então, existe uma molécula no sangue chamada hemoglobina, que a função da hemoglobina é se ligar ao oxigênio para que esse oxigênio consiga chegar até o alvéolo e consiga chegar até os tecidos. Então, 98% do oxigênio, ele vai ligado à molécula de hemoglobina e 2% vai ser difundido no plasma, tá? Então, cada molécula de hemoglobina, ela se liga a uma molécula de oxigênio e ela leva esse oxigênio aos tecidos. Então, na hora que a gente tem um déficit de hemoglobina, então, digamos que quem já viu um exame que se chama hematócrito, né? Que a gente vê a quantidade de células de sangue que a gente tem no corpo. No indivíduo adulto jovem, o valor de normalidade é em torno de 36. Então, se eu tenho um acidente automobilístico aonde ocorre o rompimento de uma artéria como a femoral, por exemplo, que o indivíduo sangra muito. Então, ele vai a óbito porque ele perde a célula responsável por levar o sangue ou levar o oxigênio até os tecidos. Inicialmente, ele vai perder a sua capacidade de transportar os gases e depois ele vai perder a sua capacidade de bombear o sangue porque o sangue foi eliminado, tá? Então, paciente muito anêmico, ele pode apresentar frequência respiratória aumentada, porque ele não está conseguindo levar oxigênio suficiente porque ele não tem um carreador, tá? Ele tem uma função, ele tem ventilação, ele tem perfusão, ele tem difusão, mas ele não tem a hemoglobina que leva o oxigênio até os tecidos, tá? Então, o entendimento do exame de laboratório, lembra, Thaís, que eu falei que existe uma infinidade de possibilidades para que isso aconteça? Uma delas é a própria anemia, tá? Um paciente anêmico, ele pode sim entrar em insuficiência respiratória, ele pode não conseguir respirar, porque ele não tem a célula que carrega o oxigênio, tá? Próxima.
Então, o gás carbônico também é transportado pela hemoglobina, tá? Ele é muito mais fácil de se ligar à hemoglobina do que o oxigênio, tá? Porque o CO2 ele é muito mais tóxico, então ele precisa sair com mais rapidez do nosso organismo, tá certo? E o monóxido de carbono, que é aquele gás que é do escape dos carros, né? Ele tem uma afinidade muito maior, por isso que o indivíduo desmaia e ele morre por asfixia, porque a sua hemoglobina vai estar ligada ao monóxido de carbono e não se liga ao oxigênio. Tá? Professora? Oi. Nesse caso, então, é um problema na perfusão? Isso. Na verdade, não é na perfusão, porque existe sangue. Quando desce de perfusão é porque não existe o sangue passando. Nesse caso, ele é um déficit no transporte do gás, porque o sangue vai passar, mas o sangue não vai levar o oxigênio e o CO2. Entende? Entendi. A perfusão seria mais envolvida no sistema circulatório mesmo. Exatamente, no sistema circulatório. Você pode ter um paciente com a perfusão normal, mas ele tem déficit de oxigenação, porque a hemoglobina, o carreador não está presente. Então, ele tem a quantidade de líquido, mas não tem a célula que faz essa função. Tá? Entendi, obrigada. Bom, outras células importantes que nós temos na nossa via respiratória são as células que recebem o nome de pneumócitos do tipo 2. Então, a principal função dessas células, assim como as células caliciformes, elas têm a função de produzir muco, os pneumócitos do tipo 2, eles têm a característica e a sua função de produzir o surfactante, tá? Então, o surfactante, ela é uma substância, um líquido, que ela permanece dentro do alvéolo, fazendo com que a tensão dentro das moléculas da estrutura alveolar, elas diminuam a tensão, permitindo que o alvéolo fique aberto. Porque você imagine que a gente tem várias forças elásticas atuando dentro do pulmão. Tanto as forças elásticas que fazem com que elas se distanciem durante a inspiração. Quando eu inspiro, eu tenho a força de retração que puxa essas estruturas para que o ar entre, e na expiração eu tenho um relaxamento dessas estruturas, fazendo com que elas se fechem e o ar saia, né? Então, para facilitar a abertura alveolar, o surfactante faz com que exista uma facilidade de distender essas estruturas e o ar chegue até o alvéolo, tá? Então, o surfactante, ele durante a vida intrauterina, ele começa, as células dos pneumócitos do tipo 2, elas começam a ser produzidas entre 24 e 27 semanas. E aí, mesmo elas estando presentes, elas estão inativas, elas ainda não produzem o surfactante, tá? Então, por isso que um bebê, quando nasce prematuro, ele tem dificuldade respiratória, porque ele não consegue manter a sua via aérea aberta com pouco esforço, ele precisa de um esforço muito grande, porque as suas células ainda não produziram os pneumócitos, ou os pneumócitos não produziram ainda o surfactante para diminuir a tensão dentro do alvéolo. E aí se faz hoje o surfactante endógeno, né? Você tem o medicamento que você coloca dentro da via aérea, essa estrutura, para que o pulmão abra e se mantenha aberto. Certo? Então, veja, um alvéolo aberto, tá? E um alvéolo sem surfactante. Então, ele fecha a sua estrutura, fazendo com que o ar não chegue até o alvéolo, porque ele está fechado, e não haja troca gasosa. Tá? Bom, então, entenderam até aqui? Bom, então, sobre a regulação da respiração, tá? Então, quem comanda todo o nosso ciclo respiratório, a nossa inspiração e a nossa expiração, é o centro respiratório. E de que forma ela faz esse controle?
quando eu tenho uma variação dos gases sanguíneos, tá? Então, quando eu tenho ou o aumento de CO2 ou a diminuição de oxigênio, eu tenho uma modificação no pH sanguíneo. E existe um conjunto de mudanças fisiológicas que tentam manter o pH do sangue normal. Por quê? As reações químicas que acontecem no nosso corpo, elas precisam de um pH adequado. Esse pH, o pH normal do sangue, ele deve ser entre 7,35 e 7,45. Qualquer modificação a menos, ele tende a ser um pH mais ácido. Qualquer mudança a mais, ele tende a ser um pH mais alcalino. E essa mudança para um pH ácido ou um pH alcalino, ele interfere nas reações químicas do sangue, tá certo? Então, o corpo, ele tenta, de várias formas, manter esse equilíbrio, essa homeostase, tá? E o centro respiratório, ele está o tempo todo lá atento a essas mudanças. Quando muda o CO2, quando muda o O2, aumenta a frequência respiratória, diminui a frequência respiratória. E aí você vai mantendo esse pH em equilíbrio, tá? Então, as áreas responsáveis por isso áreas inspiratórias e expiratórias do bulbo raquidiano, tá? E a área pneumotáxica, que são células diferenciadas que tem no nosso sistema nervoso, para que elas sejam capazes de perceber as variações dos gases sanguíneos e também a variação do pH, tá? A gente vai ver ao longo da disciplina também outros mecanismos de controle do pH do sangue, que é a função renal. Tá? A função renal, ela participa junto com a respiração no controle do pH sanguíneo, certo? Mas é uma parte mais que a gente vai ver em algumas doenças, como isso interfere no controle do pH, tá? Próximo, que eu acho que às 10 horas a nossa aula encerra, porque a gente deixa a aula programada, tá? Pode passar o próximo. Os nossos músculos, né? Quais são os músculos que estão envolvidos na respiração? Então, a gente tem os músculos inspiratórios e expiratórios. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre o diafragma, que é o principal músculo da respiração, mas ele não age sozinho, tá? Ele age na inspiração junto com os músculos intercostais externos, que fazem a elevação das costelas e a abertura, né, do grádrio costal para que o ar possa entrar dentro do pulmão, né? E os músculos expiratórios, que eles são os músculos abdominais e os intercostais internos. Durante muito tempo, a gente leu que a inspiração, ela é ativa e a expiração, ela é passiva. Esses músculos expiratórios, eles são músculos que auxiliam na expiração forçada, tá? Só que estudos agora enganchou. Estudos da musculatura durante o ciclo respiratório se identificou que existe sim atividade durante a expiração. Tá? Então, a expiração, apesar dela ser descrita como passiva, ela também tem, tá, alguns músculos que vão facilitar com que esse ar saia de maneira mais satisfatória, tá certo? Então, a conhecer a musculatura, durante algum tempo, o tratamento das patologias pulmonares, elas eram muito focadas no tratamento do pulmão em si, tá? Só que, ao longo do tempo, se identificou que alterações musculares, elas podem comprometer muito a função respiratória, assim como alterações pulmonares do parênquima pulmonar podem alterar toda a estrutura da caixa torácica, a estrutura muscular e a estrutura óssea. Então, a gente tem distúrbios ventilatórios em pacientes com escoliose, a gente tem alterações de ventilação no paciente neuromuscular, a gente tem alterações do grádrio costal em pacientes com doença pulmonar crônica, tá? Então, o tratamento da doença pulmonar, ela não pode vir dissociada das alterações musculares,
né? Então, hoje a terapia manual, as terapias que envolvem o doente crônico, eles não podem vir dissociado da função muscular, tá? Respiratória. Algumas a gente observa de maneira muito clara, principalmente em casos mais agudos. Por exemplo, um pós-operatório de cirurgia cardíaca, onde o paciente fica numa cama sem colchão, onde ele é submetido a uma cirurgia que abre o externo, né, ele fica com os braços abertos. Então, se ele já tem alterações na articulação, elas são sobrecarregadas durante 4, 5 horas na mesma postura, imóvel. E aí, quando ele acorda, ele vai encontrar um fisioterapeuta que vai dizer para ele assim, você vai precisar respirar, tá? Então, a escápula está aderida, toda a mecânica do tórax está modificada, mas ele precisa respirar para que ele volte a ter o volume pulmonar que permita a troca gasosa. Então, não tem como você pedir para o paciente inspirar, respirar profundamente, solicitar que ele faça exercício sem que você melhore essa dinâmica do tórax, tá? Então, são os meninos que gostam, ou as meninas que gostam da terapia manual, é um excelente campo de trabalho estudar como a estrutura muscular pode prejudicar a função respiratória, tá? Principalmente na infância também, né? Aquelas crianças que têm alterações respiratórias vão sim ter alterações musculoesqueléticas decorrentes da respiração modificada, tá? Próximo. Então, na hora que eu inspiro, as minhas costelas se elevam e se abrem, tá? E o meu diafragma se contrai, movendo para baixo. Na expiração, os meus músculos relaxam e o diafragma se eleva, fazendo com que o ar saia. Então, esse conjunto de estruturas, agindo de maneira harmônica e sinérgica, fazem com que o ar que está no ambiente chegue até o pulmão e o ar que está no pulmão chegue até a atmosfera, tá? Qualquer desequilíbrio que aconteça nessas estruturas vão comprometer a mecânica respiratória, tá? Bom, existe um conjunto de pressões, né, que acontece, mudam as pressões dentro do pulmão para que o ar possa, né, como é que o ar se desloca? O ar se desloca por diferença de pressão. Então, para que o ar que está no ambiente chegue até o alvéolo, é preciso que haja uma mudança na pressão intrapulmonar para que esse ar seja aspirado, tá? Então, primeiro, existe uma inspiração, onde você abre o gradil costal e o ar entra. Esse ar, ele vai, à medida que ele vai entrando dentro da via aérea, ele vai igualando a pressão dentro da caixa torácica com a pressão atmosférica. Em seguida, quando ocorre esse equilíbrio, existe o relaxamento da musculatura e esse ar sai, tá? Então, quem mantém o equilíbrio das pressões dentro da caixa torácica, a pressão alveolar, a pressão transpulmonar, a pressão pleural, é a integridade dessas estruturas, certo? Próximo. Está acabando, tá? Só faltam 2 slides. Então, o pulmão, ele tem, para manter a troca gasosa, ele precisa de duas grandezas. Primeiro, capacidade e volumes. As capacidades pulmonares, elas são a capacidade de armazenar o ar dentro da via aérea. E o volume é a quantidade de ar que permanece dentro do pulmão num ciclo respiratório. Então, o pulmão, na hora que você expira, ele não fica totalmente vazio, tá? E esse volume de ar que permanece dentro do alvéolo, tá? Ao final de uma expiração, tá certo? Ele é o volume residual, tá? Então, o volume de reserva inspiratório, o volume corrente, o volume de reserva expiratório e o volume residual é o conjunto de volumes que entram
permanecem e saem no pulmão a cada ciclo respiratório, tá? Vocês podem pegar isso na literatura que tem bem explicadinho, tá certo? Próximo. Aqui é a quantidade de volume que entra e sai de dentro do pulmão a cada inspiração e expiração, tá? Um indivíduo, ele tem, em média, 500 ml de volume corrente a cada respiração. Essas quantidades, elas variam um pouco de acordo com a idade, com o tamanho, com a altura, tá? Das pessoas. Isso daqui é uma média mundial que se estabelece como um referencial para que a gente compare se o indivíduo está normal ou se ele está alterado, tá certo? Mas a gente sempre vai levar em consideração as variações individuais e a presença ou não de doença pulmonar. Eu posso considerar 500 ml num adulto jovem, mas se ele tem doença pulmonar, eu vou considerar aquilo que é adequado para ele, que permite que ele mantenha uma boa oxigenação, certo? Eles servem de referência, mas eles precisam ser identificados de maneira individualizada. Próximo. Aqui são as capacidades pulmonares, né? Capacidade inspiratória, capacidade residual funcional, capacidade pulmonar total, que é o volume máximo de todas as capacidades, e a capacidade vital, tá certo? Próxima. Bom, então, essa é uma revisão bem rápida, assim, foi só um apanhado, tem muito mais coisas que vocês precisam ler no livro que eu lhe falei, tá certo? Eu tenho uma sugestão que quem gostar de desenhar, fazer a via respiratória, desenhar pulmão, lobos, brônquios, bronquíolos, via respiratória, tá? Isso ajuda na fixação e a construção do mapa mental dessas estruturas, tá? Se detenham bastante a esses conceitos: ventilação, difusão, perfusão e controle da ventilação, tá? Isso vai dar um entendimento. Vocês vão ver que, à medida que a gente for falando das patologias, como é muito mais fácil você entender o que acontece do que você decorar o que é uma doença, o que é uma patologia, uma pneumonia, o que é asma, o que é isso. Que tipo de alteração desses 4 conceitos essa doença causa? E aí, quando você conhece o que aquela doença causa, o que é que ela altera, você consegue identificar como você trata. Tá? Então, independente do tipo de doença que aquele indivíduo tenha, você conhecendo aonde ele altera, você consegue saber como você tratar. Certo? Dúvidas? Angústias, reclamações? Eu vou disponibilizar a aula no AVA, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, nenhuma. Por enquanto. Por enquanto, né? Pronto. Me cobrem o West no WhatsApp, tá? E comecem a estudar esse final de semana. Certo. Certo? Um abraço para todos e até mais. Obrigada, professora. Tchau. Tchau, professora. Obrigado, viu? Tchau, querido. Obrigada. Você.